Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre um meio-campista que está em fim de contrato com o Santos e com a equipe de base, tá? Que é um jogador que, na minha opinião, poderia ser uma ótima alternativa para o time do Cruzeiro, que se você for analisar, os reforços que chegaram na categoria de base foram justamente assim, de jogadores que estão na reta final de contrato ou não estando sendo aproveitado por outras equipes, como Palmeiras, Flamengo, que o Cruzeiro fez bastante isso nessa geração e também antes da chegada do Ronaldo. Porém, esse jogador seria diferente porque é um atleta que tem demonstrado muito potencial. Além disso, falando sobre base, quero falar também sobre o técnico o Zé Ricardo, que deu uma entrevista, na sua entrevista coletiva de apresentação, falando sobre a base do Cruzeiro, no qual ele tem interesse de utilizar mais. Então, quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então, quem puder deixar seu like, se inscrever e compartilhar, certamente me ajuda bastante. Vou deixar também nosso canal de cortes do Cruzeiro News, que está aparecendo aqui na tela. Por lá, postamos os trechos mais curtos dos conteúdos para vocês. Antes de dar uma sequência, tem um recado aqui, da 188bet, caixa apostas que te dá R$25 de saldo. Para você começar, só fazendo o seu registro, vendo pelo meu link que vai estar aqui embaixo na descrição. Até mesmo você pode depositar um saldo para futuramente você sacar para esse próximo compromisso, contra o Santos, sem ser nesse final de semana, no outro, na próxima semana ainda, melhor dizendo, só no dia 19 contra a equipe. Então o link vai estar tanto aqui embaixo na descrição, quanto no primeiro comentário fixado. Só lembrando que vai ter vários jogos amanhã da Seleção Brasileira, hoje com várias partidas também das eliminatórias, igual eu deixei aqui alguns exemplos para vocês, então corra lá e não perca tempo. Bom, quero começar falando primeiramente sobre o técnico Zé Ricardo, que deu essa entrevista coletiva, afirmando que vai utilizar jogadores formados na categoria de base e na Toca da Raposa. Então, assim, é um esquema de jogo que, na minha opinião, o Cruzeiro estava faltando, de ter algumas alternativas da categoria de base. Na minha opinião, eu esperava muito mais o Cruzeiro SAF utilizar os jogadores da base do que vinha acontecendo em 2019, 2020, 2021, mas se você for analisar, não mudou muita coisa, viu? Igual 2018, 2019, eu raramente lembrava de um jogador da categoria de base do Cruzeiro sequer a fazer um jogo como titular. Fazia um ou outro uma estreia, mas logo já era bastante queimado e deixava o Cruzeiro. Você pode ver que a maioria daqueles jogadores que entraram em campo como estreia do Cruzeiro em 2017, 2018, 19, 20, 21, a maioria deles não deram muito certos, Obviamente, vai ter algumas exceções, como por exemplo o Vitor Roque, o Ederson, o Jadson, o Maurício, o Vitinho, lateral direito, mas vários outros jogadores realmente sumiram e muito mesmo. Então, mostra que, na minha opinião, não é porque a base está ruim, mas é porque dá pouca chance para os jogadores, Se você for olhar até o aproveitamento do Cruzeiro nos jogadores que sobem da categoria de base, deve ser uns 50%, 60% de jogadores que vão lá e dão certo. Só que é tão pouco que é até complicado fazer um levantamento num número tão baixo, Por exemplo, nesse ano, quem que foi promovido da equipe de base e está jogando como titular? Não tem ninguém. Desde o ano passado, se você for ver, quem teve uma maior sequência foi o Daniel Júnior. Aí nesse ano apareceu o Ian Lucas, que voltou a jogar com o Seabra no último domingo contra o Red Bull, depois de muito tempo parado sem começar jogando, Então, realmente não é uma base ruim, só que não tem tido espaço e tem alguns jogadores que, na minha opinião, deveriam estar jogando muito mais, Que eu quero comentar aqui com vocês. Bom, primeiro aqui, que eu nem sei, para falar a verdade, se ele já estaria pronto para jogar no time de cima, só que eu acho que tem um potencial gigante, é o Juan Índio, jogador que tem apenas 17 anos de idade e nesse ano foi promovido para a equipe sub-20, Por quê? Pela equipe sub-17 ele vinha fazendo mais gols do que jogos. Por exemplo, na temporada passada, 13 gols em 20 partidas, nesse ano pelo time sub-17, 9 jogos e 8 gols, 3 deles marcados em um único jogo contra o rival, contra o Atlético Mineiro. E aí ele foi promovido para a equipe sub-20 e até aqui com números muito bons também, 21 jogos, 7 gols e 3 assistências. Ele já chegou sim a jogar, a treinar no time principal, melhor dizendo, porque a equipe sub-20 do Cruzeiro treina nos mesmos horários da equipe principal e na Toca da Raposa, Então acaba que eles sempre estão juntos e vai ter um revezamento natural dos jogadores do time sub-20 treinando com o time principal, que é algo que eu acho bem interessante e implementada, pela gestão aí do Ronaldo.
Outro aqui também, a respeito do zagueiro Everton, vou deixar aqui para vocês, ele que acabou se lesionando e nesse ano não está tendo uma sequência muito grande. Você pode ver que pelo time sub-20 só jogou uma vez, ele se lesionou em fevereiro, né, quando estava no Mundial, no Campeonato Sul-Americano pela seleção brasileira, e acabou perdendo aquele início de temporada que foi muito ruim, porque ele poderia jogar a Copa São Paulo, poderia ser convocado, e foi, né, convocado, mas cortado pela seleção nesse Mundial Sub-20, poderia ter sido convocado, além do Sul-Americano, para a Copa do Mundo Sub-20 da sua categoria, ou até mesmo ter jogado o Campeonato Mineiro pelo Cruzeiro, que precisava muito de um zagueiro naquela altura, algo que acabou não acontecendo. Então o Everton jogou muito pouco, foram apenas um jogo nesse ano, muito parecido também com o Juan Santos, né? Mas ele já voltou a jogar com mais frequência, os dois foram convocados pela seleção. O Everton tem 20 anos, profissionalmente jogou aí pelo Cruzeiro mais em 2020, né, e 2021. 2021, 13 jogos, ele jogou bem algumas partidas, mas outras foi meio que jogado na fogueira ali, né, contra o CSA e tudo mais, que acabou queimando um pouco ele, mas eu acho muito bom atleta. Ano passado, 2 jogos só com Pesolano e na base 34 partidas, com 3 gols marcados. E outro aqui também, o Juan Santos, é um zagueiro que na minha opinião também está pronto e já jogou, né, 2 jogos na Série B, não, um jogo contra o Novo Horizontino na Série B do ano passado. Nesse ano pelo Cruzeiro ele já voltou, né, desse problema físico e tem até aqui 21 jogos com 3 gols marcados, muito bom mesmo. Ele que é até parecido com a situação que eu vou comentar daqui a pouco de um meio-campista do Santos. Por quê? Porque ele estava na equipe do Palmeiras, vinha jogando bem como titular, só que o Palmeiras sabia que ele não teria uma sequência no time de cima, por conta de muita concorrência, e aceitou dar ele para o Cruzeiro, né, mantendo o percentual, de olho numa venda futura. Você pode ver que pelo Palmeiras, 2021, 20 jogos e 1 gol, 2022, 12 partidas e 1 gol, foi campeão aí da Copinha nessa ocasião, e ano passado pelo Cruzeiro, 15 partidas no time de base, foi muito bem naquela reta final da Copa do Brasil e do Campeonato Mineiro, e também um jogo na Série B. Então já é um atleta que vem pedindo passagem e, na minha opinião, merecia já ter jogado um jogo ou outro, tanto o Juan Santos ou o Everton, mas nesse momento eu acho que o Juan Santos, pela sequência, né, de jogos na temporada, merece ter uma chance. Lembrando que ele é filho também do Narcísio, jogador que passou pelo Vasco e tudo mais, enfim, parece ter um grande potencial. Bom, quero falar aqui sobre um jogador que, na minha opinião, poderia ser uma ótima alternativa para o time de base do Cruzeiro e até mesmo mirando o principal, que eu vou deixar aqui para vocês, a respeito do meio atacante Bernardo Paias. Ele que é um dos destaques do time sub-20 do Santos e tem apenas 18 anos de idade, que o seu contrato se encerra no dia 31 de agosto do ano que vem. Ou seja, a partir de março de 2024, ele já pode assinar um pré-contrato e até agora não chegou a esse acordo de renovação com o Santos. Inclusive tem sido especulado por alguns times do futebol europeu, como por exemplo o Ajax. Então o Santos está numa situação bem delicada, pode perder uma das suas maiores promessas nos últimos anos e os números dele realmente são interessantíssimos, né? Ele é um meio atacante, camisa 10 aí da equipe. Passou na base também do São Paulo, mas desde do time sub-13 no Santos. Nessa atual temporada tem 26 jogos, 10 gols marcados e 8 assistências. Ano passado 31 partidas, 11 gols também na equipe sub-17, onde está aí no Santos desde cedo, passou em 2020 pelo São Paulo e retornou para o clube. É um grande atleta, acho que tem um potencial muito bom mesmo. Vi alguns lances dele, realmente ele para a categoria de base é bem interessante. É um atleta que, na minha opinião, se já tivesse renovado esse contrato com o Santos, já poderia até ter jogado no time de cima, porque o Santos não vive um bom momento e também porque é complicado, né? Você colocar o jogador para jogar sabendo que tem só mais esse tempo de 1 ano de contrato e pode mudar de graça para qualquer outra equipe. Obviamente não seria fácil, porque no caso ele em fim de contrato, talvez seria melhor ele se mudar para o futebol europeu. Só que quem sabe o Cruzeiro não apresente uma boa proposta para o atleta, com chance de jogar no time de cima, certamente poderia ser bom também e interessante, né? De olho na carreira do jogador, que igual eu deixei aqui, ó, ele foi procurado e especulado no Ajax na temporada passada e nesse ano também. Então pode ser que a equipe holandesa também fique de olho no jogador, realmente com números muito bons, né? Desde os 17 para 18 anos já jogando na equipe sub-20 e com números muito interessantes. Bernardo aí, que na minha opinião tem sim um potencial. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Cruzeiro que fez isso com alguns jogadores, igual eu comentei agorinha sobre o Juan Santos, que veio da equipe do Palmeiras. Do Palmeiras também veio o Daniel Júnior, que não vinha jogando com muita frequência. O Palmeiras também manteve um percentual e cedeu o jogador para o Cruzeiro e pode sim, quem sabe no futuro, lucrar também com essa transferência. E quero saber o que você tem a dizer também sobre esse atleta e a categoria de base no geral do Cruzeiro, que é aquela coisa, né? Tem sim bons jogadores que saiam de lá, mas longe ainda do que eu esperava, por exemplo, numa SAF
de ter jogadores pelo menos jogando com mais frequência no time principal, e olha que tem sim algumas promessas de jogadores que vêm se destacando, né, pela equipe sub-17 e também no time sub-20. Bom, vou deixar o link aqui embaixo também na descrição da 188bet para você fazer seu registro e começar a apostar, e outras sugestões de conteúdos que já trouxemos aqui no canal aparecendo aqui na tela. Valeu, galera!